Beleza. Filme 300 e Direito em Esparta. Trabalho solicitado pelo professor Júlio no componente História do Direito e realizado pelos alunos Eduardo Filho, Fernando Azevedo, Paulo Aguiar e Alan Cardoso. O filme 300 retrata o contexto histórico da Grécia no período de 480 a.C. A trama é baseada no conflito entre o rei Leônidas de Esparta e o rei Xerxes, o qual se denominava um tirano, uma espécie de deus, como se fosse uma divindade. No conflito entre o rei Leônidas e o rei Xerxes, Esparta leva apenas 300 homens, reforçando assim o seu caráter militar, pois no filme é retratado também os costumes e valores dos espartanos. Dentre os valores mais significativos, a sua virtude e o seu orgulho de ser um guerreiro espartano. A arte da guerra é ensinada desde os primórdios para os espartanos. E dentro desse conflito, o rei Leônidas faz uma batalha digna com 300 homens contra um exército do rei Xerxes. Embora saído derrotado desse confronto, Leônidas destrói inúmeros inimigos. Assim como foi dito por Eduardo, Esparta foi uma cidade-estado que estabelecia regras sociais e políticas ligadas à formação militar. Então, ao contrário de Atenas e das outras cidades-estado, Esparta determinava uma educação voltada para a formação militar. Então, toda criança do sexo masculino passava por uma avaliação, onde um sacerdote ele analisava se essa criança tinha capacidade física para ser um futuro guerreiro. Então, caso essa criança não tivesse capacidade, ela seria sacrificada, e caso ela tenha, ela voltaria para sua família, a qual criaria ela até os 7 anos. Tá, completando os 7 anos, essa criança ela iria ser retirada do seu âmbito familiar e iria para um campo de treinamento. Lá, dos 7 até a maioridade, até os 18 no caso, ele passaria por uma série de testes e de provas para criar uma habilidade de luta, resistência, habilidade de sobrevivência, desenvolver também o manuseio de armas, para que futuramente ele se tornasse um bom guerreiro para defender a sua cidade-estado. Então, essa questão, essa estrutura educacional fica muito clara no filme 300, pois durante todo o seu enredo há um destaque ao culto à guerra, mostrando também, né, como a morte em defesa da sua cidade-estado, Esparta no caso, seria uma forma digna de partir. Então, política, religião e o direito sempre estiveram muito interligados. Isso é bastante mostrado no filme que assistimos, onde podemos perceber os traços de uma cidade conservadora, aristocrática e politeísta. Os guerreiros eram muito bem vistos, considerados exemplos, como já foi dito por Alan e Eduardo. E é importante citar que os deuses eram considerados heróis e haviam também ações de veneração a esses deuses, como o sacrifício de animais. Como bem pontuou a colega Fernanda, a sociedade espartana era aristocrática, ou seja, profundamente hierárquica. E são essas hierarquias quem formam a categoria abstrata ideológica sujeito de direito ou cidadão. Nesse sentido, a partir do filme, podemos capturar uma das muitas facetas do direito ao longo da história, a saber, o direito como instrumento de dominação e legitimação das desigualdades sociais. Entretanto, essas categorias não são estanques. Por exemplo, na modernidade ocidental, com a emergência do constitucionalismo moderno, essas categorias foram profundamente disputadas, deixando ainda mais em evidência o caráter ambivalente do direito nos processos históricos, marcado sempre por disputas por hegemonia e contra-hegemonia.